Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós resolveremos um exercício de estequiometria e nós falaremos sobre reagentes limitantes. Leiam atentamente esse enunciado, preferencialmente pausem o vídeo e façam a leitura. Bom, a ideia central desse exercício é nós identificarmos qual que é o reagente limitante com base nas massas e nas espécies que ele aponta, tá? Então, vamos começar a resolução desse exercício. Então, aqui nós temos a pergunta central e a reação química. Observe que a mesma quantidade em termos de massa é atribuído tanto para a água como para o carbeto de cálcio, ok? Isso não significa que o fato das massas serem iguais, eles têm a mesma concentração, tá? Não significa, por quê? Nós vamos calcular o número de mols e vocês verão que o fato de ambos terem 100 gramas não é necessariamente a mesma coisa, porque eles possuem massas moleculares distintas, ok? Bom, o reagente limitante é aquele que vai condicionar a nossa reação química. Para nossa reação química acontecer, nós necessitamos de quantidades de cada um dos reagentes. Se eu tenho um reagente com uma menor quantidade, isso significa que ele está condicionando a nossa reação química, certo? Pensem num bolo, por exemplo. Vocês vão na cozinha preparar um bolo. E para um bolo de 24 pedaços, vocês precisam de 8 ovos, 30 gramas de fermento. Tô chutando aqui alguns valores, tá? Meio litro de leite, enfim. E suponha que vocês não tenham essa quantidade de ovo. Vocês só apresentem nas suas cozinhas, sei lá, 2 ovos. Isso condiciona o número dos pedaços, ok? Da mesma forma que na química, se uma concentração de um dos reagentes é muito baixa, a formação do produto está condicionada a esse reagente de menor concentração, certo? Ou seja, nós temos que iniciar esse enunciado, aliás, esse exercício, fazendo o cálculo da concentração, em específico o cálculo do número de mols, para ambos, tanto para o carbeto de cálcio como para a água, ok? Bom, o número de mols é a razão entre a massa e a massa molecular. Então, vamos começar pelo carbeto, tá? Vamos calcular o número de mols para ele. Nós já sabemos que a massa é 100, conforme o enunciado. Porém, não nos foi dada a massa molecular do carbeto de cálcio. Porém, nós temos a fórmula molecular, então nós conseguimos tranquilamente calcular a massa molecular. Então, vamos lá, ó, a massa molecular do carbeto. Notem que o carbeto é CaC2, então tem um cálcio e 2 carbonos. Então, eu tenho 2 carbonos e cada carbono, segundo a tabela periódica, possui uma massa atômica de 12,01. Isso dá 24,02. Eu tenho apenas um cálcio e cada cálcio tem uma massa atômica de 40, que é igual, então, aqui a 40. Fazendo a adição dessas massas, nós chegamos que a massa molecular do carbeto é 64,02, ok? Agora, a gente pode calcular o número de mols. A massa, segundo o enunciado, é 100 gramas e a massa molecular, 64,02. Fazendo essa divisão aqui, nós podemos afirmar que o número de mols do carbeto de cálcio é igual a 1,56 mol. Notem que esse cálculo é do carbeto. Agora, nós faremos para a água. Então, vamos lá. Vamos calcular a massa molecular da água. Então, nós temos 2 hidrogênios e cada hidrogênio tem uma massa atômica de 1. E nós temos um único oxigênio e cada um
é 15,99, aproximando 16. Adicionando essas massas aqui, nós chegamos em 18. Então, é 18 gramas por mol a massa molecular da água. Agora, vamos então calcular propriamente dita massa, aliás, o número de mols. Nós já calculamos a massa molecular, então o número de mols será 100 gramas, que o enunciado nos forneceu, dividido por 18 gramas por mol, que é a massa molecular da água. Essa divisão é igual a 5,55 mols, tá? Esse daqui se refere ao número de mol da água. Tranquilo? Então, observem que nós calculamos o número de mols de ambos. Então, vamos organizar isso daqui, ó. Então, o número de mols do carbeto, 1,56, e o número de mols da água, 5,55 mol. Após nós termos realizado essa operação, nós temos que nos atentar aos coeficientes estequiométricos da reação. Observem que para cada carbeto nós temos 2 águas, certo? Só olhar para a reação química que a gente vê isso nitidamente, ok? Vale ressaltar, essa reação química ela já está balanceada. Se ela não estivesse balanceada, nós teríamos que primeiramente fazer o balanço químico, certo? Mas como a reação está balanceada, a gente pode dar sequência. Então, a cada 1 mol de carbeto, nós temos a formação de... Aliás, nós temos 2 águas, 2 mols de águas. Então, se para um carbeto nós precisamos de 2 mols de água, se nós temos 1,56 mols de carbeto, quanto nós precisaríamos de água? Nós precisaríamos, fazendo essa regra de 3 aqui, de 3,5 mol de água. Aí, agora vem a pergunta chave. Nós temos mais ou menos do que o necessário? Nós temos mais do que o necessário, porque nós temos 5,5 mol de água e nós precisaríamos apenas de 3,5. Então, isso indica para nós que o reagente limitante é o carbeto de cálcio. Por que é o carbeto? Porque ele está numa concentração menor. Nós temos água suficientemente a mais para a reação acontecer. Então, quem condiciona a formação dos produtos para esta reação é justamente o carbeto de cálcio, ok? Bons estudos e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Abraços!